Olá, sejam bem-vindos ao canal do Espaço Aidala, onde a intenção aqui é expandir o seu conhecimento. E se você sente conexão com a nossa egrégora, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com quem tem interesse no assunto e também se inscrever no nosso canal, que isso ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre laços energéticos. Laços energéticos, afinal, o que é isso, né? Laços energéticos nada mais são que ligações invisíveis entre você e o outro, entre você e ambientes que você frequenta, entre você e situações que já aconteceram. E elas podem ser tanto positivas como negativas. Então perceba quando você tem uma ligação energética com algo que te fortalece, que te acalma, que faz com que você tenha um impulso de evolução, né? Então isso é uma ligação energética muito positiva, né? As pessoas podem nos trazer isso, as situações, os lugares podem nos trazer toda essa positividade, essa força espiritual que a gente precisa. Mas, muitas das vezes, elas podem ser negativas. Então, da mesma forma, você precisa olhar para lugares, pessoas e situações onde você tem essa força que te puxa, esse laço energético invisível e que te perturba, te manipula, te domina, te paralisa, te dá medo, faz você duvidar de você mesma, da sua autoconfiança. Eu encaro essas ligações energéticas como uma verdadeira tubo ali que drena toda a sua energia vital, né? Toda a sua vitalidade. Por exemplo, você que é médium, receptivo, eu vou falar de uma situação, assim como eu, que aconteceu comigo recentemente, e eu pude perceber o quanto isso é sério, tá? Enquanto você precisa se conhecer. Por exemplo, você vai em um lugar e você acaba atraindo ali um obsessor. Esse obsessor, ele cria um laço energético com você e ele drena toda a sua energia. A partir disso, né, claro que eu não percebi na hora que eu trouxe para o meu campo energético esse obsessor, eu fui percebendo ao longo dos dias que eu fiquei sem motivação, fiquei com cansaço físico, mental também muito grande. E foi aí que eu usei as minhas cartas, claro, né? As cartas estão sempre presentes aqui na minha vida. E aí eu entendi, a carta me direcionou e me mostrou que eu estava sofrendo um ataque de um obsessor, né? Um ataque não, que eu entendi que era um sofredor, né? Que era um espírito perdido, realmente, e que ele estava ali querendo ajuda, mas ele estava me drenando. Então, eu precisei, claro, agir nesse corte, dessa ligação energética com esse obsessor e que ele fosse encaminhado, porque da melhor forma possível, já que, de certa forma, ele sentiu em mim uma fonte de ajuda, então que a minha espiritualidade pudesse encaminhá-lo nesse sentido. Mas percebam que eu tive que ter essa consciência do que estava acontecendo, e normalmente a gente não tem, né? Normalmente a gente vai vivendo a vida, as coisas vão acontecendo, e você não percebe que você está ali sendo sugado, sendo drenado por obsessores, por espíritos, mas às vezes também pelas pessoas, pelos humanos, né? Então sabe aquela pessoa que você tenta esquecer? Sabe aquele relacionamento que você teve? E depois dele a sua vida parou, você não consegue mais seguir em frente, você tem um laço energético com essa pessoa. Esse laço energético, ele precisa ser quebrado. Mas antes disso, antes de você ter essa permissão da espiritualidade para quebrar esse laço energético, você precisa ter essa consciência. Não, eu tenho realmente um laço com essa pessoa do meu passado e as coisas precisam ficar claras assim para a espiritualidade poder te ajudar, né? A espiritualidade, ela nunca vai agir sem que você tenha consciência do que está acontecendo, porque você precisa permitir isso. E então esses laços energéticos, eles são muito importantes para a gente começar a entender que às vezes a nossa vida, ela trava, ela fica parada justamente por isso, e a gente está sendo condizente com a situação, a gente está se deixando levar. E é claro que você tem que fazer a sua parte, né? Então você tem um laço energético negativo com uma pessoa, pode ser de um relacionamento, mas pode ser com uma pessoa que te fez um mal, uma pessoa que passou na sua vida e fez muito mal pra você, e você fica com aquele pensamento encarnado nela, ela com o pensamento encarnado em você, você não sai do Facebook dela, você não sai do Instagram dela, e fica aquela coisa, um chamando o outro. Então você precisa perceber o quanto isso é muito negativo pra sua espiritualidade e pro seu crescimento, pra sua vida, né? Então, é algo assim que parece inofensivo, mas não é, gente, não é. Porque o nosso foco, né, a nossa energia, que tem que estar indo para coisas produtivas, para o nosso trabalho, para o nosso crescimento, para os estudos, ele está sendo drenado, ele está sendo desviado para uma pessoa que tem a própria vida dela, né? Que às vezes até já seguiu a vida dela, mas você está ali ainda, se vitimizando, presa naquele limbo, né? É assim que eu vejo.
Então, eu quero que depois desse vídeo, você que está assistindo aí, tenha consciência, para pensar com quem você nutre um laço energético negativo. E permita que a espiritualidade possa fazer essa quebra de energia, para que você aí sim possa seguir. Esse laço energético, gente, ele pode ser também com mães, com pai, com irmãos. E não é porque é familiar ali nosso que não seria um laço energético negativo. Às vezes sim, porque a gente vem com provações uns com os outros, né? Então essas pessoas, elas vêm tanto para evoluir a vida delas, mas também para trazer uma certa lição e evolução para o nosso caminho. E a gente não sabe o que aconteceu em outra vida, né? A gente não sabe o que houve ali para que toda a situação que você vive dentro do seu clã familiar aconteça. Então, é um laço energético. É claro que quando eu falo em quebrar laços, não é a pessoa não vai deixar de ser sua mãe, não vai deixar de ser o seu irmão, não vai deixar de ser o seu amigo. Não, quebrar laços eu vejo como assim uma independência, uma libertação, tanto sua como o outro. E aí sim, o outro segue a vida, você segue a sua, e tudo caminha livremente para ambos os lados, né? Então eu vejo como uma coisa muito positiva, madura também, porque você não precisa estar conectado a ninguém nessa vida, nem no sentido positivo, né? Para ter a sua evolução, para ter a sua prosperidade, a sua abundância. Você realmente pode amar as pessoas, mas com uma certa distância. A gente costuma aí negativar muito a palavra individualidade, mas nós somos seres individuais, né? Nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos. Então todo esse processo, os ciclos mais importantes das nossas vidas, nós fazemos sozinhos, né? Então é preciso sim ter uma conexão com todo mundo, mas uma certa distância, né? Então essas ligações energéticas podem ser bem destrutivas e negativas para você. Esse corte desse laço energético, ele pode começar por você em um ritual muito simples, né? Em uma meditação, por exemplo. Você pode se imaginar de frente com essa outra pessoa ou com a situação em si, onde com o ambiente, em que você está ligada negativamente, e imaginar que esse fio que liga você e o outro é no chakra cardíaco, tá? Ele sai do chakra cardíaco e do chakra umbilical. Então é um fio mesmo energético, você imagina isso entre você e o outro, e uma espada dourada cortando esse fio. Enquanto você imagina isso, você pode dizer algumas frases de afirmação como: eu me liberto e liberto você, estamos livres para viver as nossas vidas. É uma frase simples, mas poderosa, ainda mais quando a gente está emanando nesse sentido dessa libertação, desse laço energético que prende tanto você e o outro de forma negativa. Bom, uma outra dica para isso é você usar durante essa meditação ou durante 7 dias, e sempre imaginando esse corte energético sendo feito, uma turmalina e uma ametista. Pode ser em acessório, anel, pode ser em pedra, você colocar uma em cada bolso. Mas nesse processo desse corte, desse laço energético, é muito interessante você usar esses 2 cristais que vão te ajudar muito, né? A turmalina, ela atrai essas energias densas, como se fosse um ralo energético, e a ametista transmuta essa energia no sentido positivo. Para sua vida, para você e para o outro também, né? A gente tem que acreditar que a prosperidade, ela é tão abundante que ela é para sua vida e para a vida do outro. O fato de você ter abundância, aliás, do outro ter abundância, não tira isso de você, pelo contrário, né? Quanto mais abundância você tem, mais a energia da prosperidade é grandiosa e pode preencher a vida de todo mundo, certo? Bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já viveu esse tipo de situação, esse laço energético com o outro, e como foi? Foi difícil para você cortar essa ligação energética? Conta aqui pra mim. Um beijo, até a próxima.